O meu anjo da guarda saúda o seu anjo da guarda. Nós, homens, na Terra, carregamos conosco diferentes formas de poder. E a tradução da palavra poder é no sentido de nos dar possibilidade, de nos dar condição, de nos tornarmos capazes para a realização. Essas diferentes formas de poder, elas atuam sobre nós como grandes ferramentas para a construção de um algo melhor. Dentro do contexto humano, quais são alguns desses tipos de poder? Um deles, a inteligência. Um outro exemplo, dinheiro, bens materiais. O terceiro, a beleza. Questões simbólicas, como instituições religiosas, a espiritualidade e assim por diante. E veja, nenhuma dessas situações, elas nos são nocivas, muito pelo contrário. Cada uma delas, sendo executadas com sabedoria, com bom senso, com respeito, ela tem a possibilidade de nos trazer benefícios esplendorosos, tanto individualmente quanto coletivamente. Entretanto, o uso dessas possibilidades, essas ferramentas que nos fazem capazes, na mão de um homem encarnado, elas podem se transformar não somente em ferramentas, mas principalmente em armas autodestrutivas e que destroem aquele que está ao nosso lado, o nosso irmão. Nós podemos fazer dos bens materiais uma usina centralizadora que gera desigualdade. Nós podemos fazer do conhecimento um tesouro que fique guardado para uso e benefício somente de alguns. Podemos transformar os componentes simbólicos não mais em veículos de aproximação e de religação à espiritualidade, mas de uso, de construção de interesses de pessoas, de homens que conduzem esse processo. E assim por diante. Quando nós nos afastamos do verdadeiro sentido de poder fazer o uso do bem dessas ferramentas e passamos a usar de uma maneira inadequada, nós transformamos o poder que todos os recursos que nós temos ao nosso redor nos oferecem e passamos a aplicar não sobre esses recursos, mas sobre todo e qualquer homem que os utiliza de maneira inadequada, a fascinação. E o que é a fascinação? É quando você lança sobre pessoas, sobre situações e sobre essas ferramentas um encanto. É como se isso fosse provocar, egoisticamente falando, uma transformação não divina, mas uma transformação conveniente relacionada a interesses pessoais. Se nós pararmos para refletir alguns instantes, nós vamos verificar que a grande mazela que a sociedade carrega hoje são as consequências negativas, predatórias, nocivas que a fascinação do homem provoca, utilizando de maneira inadequada todos os seus poderes. O dinheiro provoca
provoca desigualdade. O conhecimento, desinformação. E esse uso repetido dessas informações de maneira fascinante faz com que nós provoquemos dentro da nossa sociedade lacunas, falhas, carências que prejudicam a mente, o corpo e a alma de milhões e milhões de outros cidadãos. Como que se verifica isso? É por essa razão que nós encontramos em cada esquina uma guerra. É por essa razão que nós encontramos um contingente tão grande de crianças, de homens e de mulheres que passam fome. De seres humanos que não têm uma estrutura básica de sobrevivência. Pelo mau uso dessas ferramentas que nos possibilitariam uma grande caminhada. Vejam que eu estou centralizando a minha fala de maneira absoluta num contexto material, num contexto de dia a dia. Eu não estou aproximando em nenhum momento aqui questões relacionadas à espiritualidade, mas nós precisamos nos aproximar disso. A espiritualidade, o contexto da mediunidade, nosso processo de interação com as almas, com os orixás, com o seu Deus, ele também demonstra repetidamente a transformação de uma possibilidade, de uma capacidade de auxiliar e levar benefícios ao fascínio. O uso inadequado desta força espiritual, nós sabemos que ela é muito mais comum do que se imagina. De todos esses homens que eu relatei até então, que se fascinam pelas questões materiais, nós acabamos criando um link de ligação, um elo, que se manifesta também dentro das expressões espiritualizadas e dentro das expressões religiosas. A relação de fascínio com a sua entidade, ela necessariamente, e grande maioria das vezes, ela não se dá dentro do seu terreiro. Nós estamos falando de uma inclinação e de uma construção de caráter que se forma e que se desenvolve diariamente dentro da vida social. E que muitas vezes ela é carregada para dentro desses espaços. A mediunidade é um fenômeno de humildade, de fé, em que o médium ele se coloca livremente à disposição de ser um instrumento de paz para uma conexão com outros espíritos que, por sua vez, se encontram desencarnados. A relação saudável de um médium com o seu preto velho, a sua ibejada, com o seu Exu, a relação de um médium se conectando com a energia intensa de um orixá é um fenômeno maravilhoso. Porque o médium,
para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, para a transformação da sua forma de perceber e pensar o mundo, ele precisa da sabedoria das suas entidades. E as entidades, para conseguirem levar o seu axé, precisam dessa conexão com o homem matéria. E isso é muito lindo. Porém, conexão mediúnica, ela gera muito poder. Sim, a relação entre um médium e a entidade, ela gera uma capacidade absurdamente linda. Quando você tem um consulente que cura as suas feridas por intermédio de um preto velho, quando a vibração de um consulente é modificada pelo repasse de energia da entidade, de um Exu, é fantástico. Entretanto, muitos médiuns acabam estabelecendo uma relação simbiótica entre a sua carência, a sua necessidade e, fundamentalmente, as suas ambições, tanto pessoais quanto materiais, para se apropriarem de todo o poder e de toda a possibilidade que as almas nos oferecem de maneira benevolente. E você acaba testemunhando um movimento de enaltecimento, de soberba e de atitudes que não se adequam à sua entrega de ori para o orixá. A confiança que a sua alma tem sobre você. Você não permite com que o conhecimento, que a filosofia, o princípio da religação com esses seres floresça dentro de você. Ao contrário, no uso da fascinação mediúnica, você ou se afasta desse conhecimento, ou você começa a gerar dentro de você interpretações próprias, racionais, para justificar o porquê que você está fazendo uso de um componente que não lhe pertence. De uma energia que é vinda até você para ser compartilhada e para ser semeada de maneira edificante. E você se enraiza, e a palavra é muito apropriada, como uma raiz muito profunda pelo fascínio, de uma certeza total, absoluta e rígida, que você precisa estar à frente da sua entidade, que você precisa passar a ser um donatário absoluto dessa relação, para você executar, para você fazer, e pior, delegando à sua entidade a responsabilidade do erro que você comete. Desenvolvimento mediúnico é algo muito mais complexo do que você receber a informação de que a habilidade mediúnica está com você. O desenvolvimento mediúnico, ele se dá todos os dias, no momento em que você levanta, ao momento em que o seu espírito tem a liberdade de vagar pelo cosmos ao anoitecer. Seu desenvolvimento mediúnico, ele se dá pela construção de princípios.
de valores, onde fundamentalmente amor, caridade e fraternidade participam do seu dia a dia. Onde fundamentalmente a humildade ela precisa ser tão bem incorporada por você como médium, como você busca a conexão com a alma que te acompanha na sua missão. E isso serve para você que é médium, que me ouve, e isso serve também para uma pessoa que não tem nenhum tipo de relação e que não aceita a questão religiosa. O homem por si só, que não acredita, que não aceita a espiritualidade e a religião, como ser humano, ele precisa viver exatamente todos esses princípios. E a partir do momento em que você se despe da roupagem de um simples humano, que você reconhece que nós vamos além, que nós transcendemos, que a nossa conexão com a espiritualidade ela existe, que você pode ser um instrumento dessa espiritualidade, a sua vigília para ser humilde, fraterno, caridoso e exercer o amor, ela se triplica. Exercício de mediunidade não é confraternização, não é lazer, não é hobby. O exercício da mediunidade é um compromisso. É um compromisso que você estabelece numa tríada. Primeiramente com você, enquanto reconhecimento da sua necessidade de evolução, de reparo de erros. Fundamentalmente, um compromisso com as almas que atuam repetidamente, se colocam à disposição de lhe dar a mão para juntos realizarem o bem, e com o consulente que lhe busca em desespero, necessitando de ajuda. Agora, o funcionamento dessa tríade, ela só vai acontecer de maneira efetiva se você ter dentro de você a consciência que a mediunidade é um sacerdócio, que assumir essas responsabilidades parte do princípio de uma renúncia quase que absoluta. Porque você é um instrumento da paz e você se colocou como instrumento dessa paz. Que sem renúncia, sem amor, caridade, fraternidade, e pautado em inclinações de sentimentos negativos, numa tentativa de querer oferecer o ouro, de provocar vinganças, de gerar demandas, de poder, através de uma incorporação, viver uma realidade que você, enquanto homem encarnado, de maneira muito covarde, não se permite assumir. Você não está vivendo a mediunidade. Você está construindo um circo imaginário de loucos. Porque o fascínio, que é absolutamente passional, ele vai tomar conta de você, ele vai corroer você, ele vai criar uma ilusão em você. E exatamente assim como acontece na Terra, no nosso dia a dia, ele vai provocar destruições em você, fundamentalmente naqueles que buscam necessidade e inocência, essa capacidade para poder auxiliar na sua transformação de vida. O anjo da guarda
saúda o seu anjo da guarda.